Meus irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória, a oportunidade de mais uma vez acordarmos e estarmos na sua casa, na casa dele, para adorar, servi-lo e aprender um pouquinho da palavra de Deus, amém? Nós iniciamos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, trimestre importante, que vai falar sobre, literalmente, sobre você. O tema da revista desse trimestre é corpo, alma e espírito. Vai falar literalmente sobre você. É um trimestre que a gente vai ter para se autoconhecer, para você aprender sobre você mesmo e como você conduzir a sua vida da melhor forma no reino de Deus. Por que você foi criado? Por que você existe? Para que você existe? Qual o propósito da sua existência? Qual o destino que você tem? Vai entrar no céu o seu corpo, a sua alma, o seu espírito? Você acredita que você é composto por corpo, alma e espírito? Ou você acha que só tem alma e corpo? Ou você acha que não tem nada, só tem corpo? São questões que a gente vai esclarecer durante todo esse trimestre, né? Porque tem gente que acredita que só tem o corpo e a alma. Tem gente que vai ler a Bíblia e vai dizer que na Bíblia a gente só tem um corpo. Depois que morre, acabou. Não vai acontecer mais nada depois. Tem gente que vai ler a Bíblia e interpretar dizendo assim, olha, eu só tenho uma alma e o corpo. Acabou o corpo, o pó volta, né? Volta o pó, o corpo é um pó, que volta ao pó, e a alma vai para Deus, ou o espírito vai para Deus, e acabou. Tem gente que estuda e não vai entender que existem 3 tipos de morte. Você sabia que existem 3 tipos de morte? E que nós vamos passar apenas por uma ou 2, dependendo da circunstância da vida. Então são coisas que todo esse trimestre serão 12 lições que nós vamos estudar e debater todos esses assuntos. Amém? Então você está de posse da revista? Quem tem a revista aí já? Quem não tem, o irmão ainda tem ali para distribuir, tá? Olha lá. Todo mundo de posse, né? Então vamos abrir aí na lição número 1. O título da lição: O homem, corpo, alma e espírito. Essa lição já começa dando uma generalizada em tudo, né? O texto áudio diz assim. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ah, irmão Rafael, o texto áudio já está escrito aqui na revista. Mas vamos pegar o hábito de abrir a Bíblia, porque eu vou precisar que vocês utilizem bastante a Bíblia hoje, tá? Para a gente poder... Não existe estudo da palavra, não existe estudo da palavra sem leitura da palavra. Se a gente só chegar aqui e fizer a leitura da revista e só for soltando referências, sem você conferir o que nós estamos dizendo, se está de acordo com a palavra de Deus, o estudo não valeu de nada. Aí vai ficar só naquele momento que a gente vai gravar um pouquinho aquela situação e vai esquecer depois. O texto áudio da lição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Se alguma versão aí estiver diferente do que a gente vai ler no texto, me sinalize, tá bom? Depois que eu terminar a leitura, você me sinaliza.
5:23 de 1 Tessalonicenses diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguma versão aí que você está aberta está dizendo diferente o texto? Entrou o íntegro na frente de irrepreensível. Não consegui te ouvir. Entrou o íntegro antes do irrepreensível. Está aí, né? Aqui está plenamente conservados, irrepreensíveis. É a mesma coisa, né? Mas alguma versão aí está dizendo assim, ó, santifiquem tudo, e toda a vossa alma e corpo sejam irrepreensíveis, ou santifiquem tudo, e toda a alma e espírito sejam irrepreensíveis, ou santifiquem tudo, e todo o corpo e espírito sejam irrepreensíveis. Ou ela está completinha aqui como a gente fez a leitura, todo e santifiquem tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí na sua versão bíblica está assim? Está assim? Então a gente já entende aí que o homem é composto por corpo, alma, espírito. Nós somos três em um: corpo, alma e espírito. E o que a lição vai tentar nos fazer entender é de que é um conjunto, e que todo esse conjunto, corpo, alma e espírito, precisa estar voltados totalmente para Deus. Irmão, eu posso sacrificar o meu corpo e só me dedicar à parte espiritual. Vou jejuar muito, mas não vou cuidar do meu corpo. Vou orar muito, não vou cuidar do meu corpo. Não vou ter o meu momento de descanso. Está certo? Biblicamente, não. Porque esse texto aqui, o texto áudio que nós lemos, ele sintetiza e responde a todas as perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Qual o meu propósito? Para onde vou? É só você ler o texto, ó. Vou repetir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo. Ele já abrange tudo. Corpo, alma e espírito. E todo o vosso corpo e alma, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados. Para quê? Conservados de forma irrepreensível. Para quê? Para o final de tudo. Qual é o propósito? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você foi criado? Por que o homem foi criado? Qual o objetivo que o homem tem sido criado? Para servir a Deus em santidade, do conjunto do seu corpo, alma e espírito, para aguardar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, depois da vida do Senhor Jesus Cristo, se ele conserva o seu corpo em santidade, ele terá uma vida eterna. Então, esse é o propósito. Nós somos criados em santidade, decaímos por conta do pecado, mas voltaremos ao estágio de santidade após o arrebatamento de Cristo e de todos os acontecimentos. Tudo bem? Verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, 27 e 28. Depois, Gênesis capítulo de número 2, verso 7. Pula para o verso 18, o verso 21, 22 e 25. Todo mundo de posse aí da revista ou da Bíblia?
Vamos fazer essa leitura. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2, verso 7, e diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 18: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, faria uma adjuntora que esteja como diante dele. Verso 21: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Eu sei que os irmãos, durante a semana, deram uma olhadinha na revista, deram uma estudada na revista. Eu gosto sempre de começar a aula sabendo a opinião dos irmãos a respeito do tema da lição. É importante que a gente tenha um posicionamento. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do que é tratado na lição, a gente já começa sanando as dúvidas e a aula evolui de uma forma que venha trazer clareza a todos. Tá todo mundo conseguindo me ouvir, né? Amém. Beleza. Sobre essa questão de corpo, alma e espírito, alguém, durante a semana, quando pegou a revista, que leu, ou durante toda a sua caminhada, parou para pensar assim: nossa, eu não compreendo dessa forma, não entendo dessa forma, não acho que deve ser assim, eu acho que deve ser desse jeito. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto da Vitória? Não, deixa o pessoal. Alguém tem alguma dúvida a respeito desse assunto? Ele quer falar. Não, o Felipe vai falar. Quer falar? Fala. Felipe. Ele quer falar. Pode falar. Não, é porque dentro da teologia, né, a antropologia bíblica, né, que é o estudo do homem, vão se dividir, né, entre os dicotomistas e os tricotomistas, né? Os dicotomistas creem que o homem é só corpo e espírito e que alma e espírito são indivisíveis, por isso que o homem é dicotomo, né? Corpo e espírito barra alma, né? Só que o nosso segmento, né, o meu pentecostal, vai crer que realmente o homem ele é tricotomista, corpo, alma e Você espírito. está falando do posicionamento pentecostal. Pentecostal, isso aí. O Joel acredita em quê? Pai, eu vou te falar, eu estava falando com o Felipe aqui agora. Na verdade, é como a questão do arrebatamento da igreja, pegando um exemplo, né? Se vai ser antes ou depois da grande tribulação. Isso aí. Então, por ser um assunto que na verdade é complexo, né? Não tem um fechamento muito claro a respeito disso, então eu fico meio que no meio do caminho, em cima do muro para poder se posicionar de um lado ou de outro, sabendo que sai do muro, mano. sabendo que isso não tem implicação na salvação. Sim. Né? Como também você acreditar que Cristo vai voltar
depois da grande tribulação ou antes, isso não traz implicância na questão da soteriologia, né, da salvação. Sim. Mas é bom também saber, né, os irmãos saberem que existem outros Variações, lógico. acerca dessa questão, né? Porque dentro do meio teológico existem N dúvidas, né? Soberania de Deus, responsabilidade humana, enfim, tem toda essa questão. Mas eu estou mais inclinado a ser tricotomo, né? Porque eu sou tricolor, então tricotomo. Está caindo no falhado. Aleluia. Alguém tem as mesmas dúvidas que o Joel? Alguém está de cima do muro como o Joel? O Joel andou pensando em ser tricotômico, mas está mais tricotômico. Lógico que a gente vai aprender o que a lição está nos dizendo e vamos levar para o lado da dicotomia. De uma forma, é pecado eu pensar diferente do que a lição está me dizendo? Não é pecado não, desde que você não crie uma heresia. Tenha muito cuidado nos seus pensamentos e na interpretação que você vai dar, né? Texto sem contexto, pretexto para heresia. Então, assim, eu ouvi até, essa semana eu vi até alguém comentando na internet o seguinte, que é muito perigoso você, até um pastor, né, pregador itinerante, ele comentando sobre festividades que ele era convidado para pregar e dava-se alguns temas. E ele fica muito preocupado com o tema, porque ele vai para pregar no tema da festividade. Só que alguns temas você pega só o texto e cria o tema da festividade com aquele textozinho. Só que o texto isolado não é palavra de Deus. Você precisa, para criar um tema de festividade, compreender o contexto daquele texto, onde ele está inserido, né? Para você criar toda uma situação e até facilitar a vida do pregador quando ele for pregar, né? É uma festividade falando sobre fogo, e aí bota um tema totalmente diferente, com um contexto diferente, e aí acaba enrolando a coisa. Então, a gente precisa só ter cuidado quando a gente for estudar, e você pode estudar tranquilamente, é quando você for ler um texto, você se ater ao contexto, ao que tem antes, o que tem depois, para ver se aquilo que você está pensando por causa daquele texto que você leu se corresponde. Lembrando que a Bíblia foi escrita não no nosso tempo, a Bíblia foi escrita há milhares de anos atrás, há pelo menos 2000 anos atrás, boa parte. Então, assim, foi escrita num contexto, numa cultura, num país totalmente diferente do nosso, do Ocidente. Então, a gente precisa ler, mergulhar na cultura daquele momento, para poder entender o texto. Tudo bem? Então, assim, é pecado pensar diferente quando você surge uma dúvida? Não é pecado não, irmão. É bom, mas com cuidado. E você lendo o texto e contexto, você vai entender melhor. Fala. O Roberto vai dizer que ele só tem corpo, não tem nada. É a criação de Deus. Deus criou, como está escrito aqui, né? E formou o Senhor, Deus, o homem, da pó da terra. É o corpo. Ali ele formou o corpo. E depois ele botou aqui o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Agora, o Espírito, eu posso levar para o Novo Testamento, e foi derramado o Espírito Santo sobre aquela reunião ali, Pedro e tal, foi derramado o Espírito Santo. Então, eu vejo dessa forma as três coisas, corpo, alma e espírito. Então você entende que o Espírito que está no homem é o Espírito Santo quando foi derramado em Atos. Vamos chegar lá. Calma. É um pensamento. É um pensamento. A gente vai desenrolar esse pensamento aí para a gente chegar no fato, do que a lição nos traz. Já que a gente tocou no assunto, rapidinho, Jorge, de tricotomia, dicotomia, deixa eu logo mostrar esse quadro. Tá dando para enxergar aí? Não. Chega para frente, cara. Chega para frente. Não dá para enxergar, né? Chega para frente. Para frente.
Pode deixar no chão. Olha o copo de água aí. Melhorou a visão aí? Então vamos lá. Ó. Existem várias teses aí sobre essa questão do corpo, alma e espírito, certo? A lição ela vai tratar exatamente sobre essa questão da tricotomia, dicotomia e o monismo, tá? O Joel falou que ele tem um pensamento meia boca para dicotomia, estava em cima do muro, mas estava quase pendendo para tricotomia. Eu espero que ele saia daqui hoje convencido de que ele é tricotômico, beleza? O Roberto, ele deu uma ideia ali, entendendo que o homem foi criado do pó, o texto diz isso, que quando Deus sopra o espírito de vida, está falando da alma, e o espírito, ele acredita que ele é tricotômico, mas dessa forma. O espírito só veio para o homem sendo o Espírito Santo quando obedeceu em Pentecostes. Essa foi a ideia. Então ele é um dicotomista até o Novo Testamento, até Atos. Quando ele chegou em Atos, ele se tornou tricotomista. Foi isso que aconteceu. Então vamos lá. O que é o monismo? O monismo é um ensino que afirma que a alma está intimamente ligada ao corpo, morre junto com ele. Abra para mim aí, Levítico 17, verso 11. Eles baseiam esse texto em Levítico 17, 11. Sendo o espírito só uma espécie de energia vital divina. Ou seja, o monismo, ele acha que corpo e alma e espírito é um só. O camarada morreu, acabou. Ele considera que você é praticamente um animal. Uma pergunta: você acha que os animais são dicotomistas, tricotomistas ou monistas? Oi? E se eu te disser que o cachorro tem alma, que você está certo? Mas você falou para ela que não tinha alma. Aí você está... A esposa está grávida, a sensibilidade está... Né? Ela está certa, né? Tá bom. Os animais, você vê assim, as pessoas às vezes chora, perde o pet ali, chora... parece que o animal ali está já incorporado, é alguém da família. Irmão Lafayette, o que é que acontece com o meu pet se ele morrer? Eu vou encontrar ele no céu? Eu vou encontrar o Filó no céu? Vou encontrar o meu cachorro? Não vai. No porvinho vai ter animais? Outro assunto, velho. O teu pet, ele não vai entrar no céu, mas ele tem alma. Ele tem corpo e tem alma. Porque a alma está na esfera dos sentimentos. Raiva, amor, carinho, o afeto. Tudo isso o animal tem. Ele tem um momentozinho dele de raiva, ele tem um momento em que ele se achega no dono para receber um carinho, ele quer um afeto. Isso tudo está dentro da esfera da alma. Só que o animal, alma e corpo apenas, ele é a mesma história aqui do monista. Morreu, acabou. Não tem destino posterior. Não vai para nenhum outro, não vai para o purgatório, não vai para o terceiro céu. Sim. Sim. Então, assim, o animal ele tem corpo e tem alma, morreu, acabou. Aí, se o monista ele acredita nessa situação, que o corpo e o espírito e a alma, quando morre, o corpo acabou, e o animal também é assim, dessa forma, ele entende que nós somos
Um animal é racional. Nós somos comparados a um cachorro, praticamente. A um gato. Eu, no caso, um gato. Gordinho. Mas, entendeu? O monismo pensa assim: você pode até ter alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas, irmão, morreu, Zé Felipe, acabou. Você não tem destino, não tem para onde ir. Encerra-se tudo. Para você exemplificar, para te exemplificar aqui, para você entender. Isso aqui é um livro. O livro ele é composto de 3 partes, certo? Capa, primeira parte. Corpo. Folhas, segunda parte. Vamos dizer que é a alma. E as letras, o espírito. Coloque isso aqui no fogo. Sobra alguma coisa? É isso que o monismo acredita. Entendeu? É como se você coloca o teu corpo no fogo, morreu ali, virou fumaça. Acabou. Não tem mais nada, não tem como você reutilizar. Aí a gente entraria em outra coisa. Tem crente que pergunta assim: eu posso ser cremado? Olha, isso é perigoso, mas eu não posso te definir se você pode ou não ser cremado. É um outro assunto, tá? Isso é o monismo. Lê para mim aí Levítico 17, verso 11. Alguém abriu? Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sob vontade, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ele pega esse textinho, olha o perigo aí do texto contexto, pretexto para heresia. Ele pega esse texto aí para dizer que o sangue é que faz expiação pela vida. Então morreu o sangue ali no ato da morte, já está fazendo algum tipo de expiação pela vida, mas mesmo assim acabou depois. Nada se faz depois, tá? Deixa-se desistir. Isso é o monismo. Eles dizem que a alma morre junto com o corpo quando o espírito se apaga. É uma centelha, o espírito simplesmente apagou, que nem a chama de um fósforo ou de um isqueiro. Eles se baseiam em Eclesiastes 3, 18 e 21. O pós-vida é inconsciente, ou seja, você não tem consciência de nada, deixa de existir. E os que defendem geralmente essa tese é os adventistas e os testemunhas de Jeová. Tudo bem? Entendido sobre o monismo? Tem alguém aqui que se acha monista? Não, né? Graças a Deus. Dicotomia. Os saduceus, do religioso, eles eram monistas, porque, me parece, eles não acreditavam em vida pós-morte. Não é que eles não acreditavam em vida pós-morte. Ou não acreditavam na ressurreição. Então, eles não acreditam na ressurreição dos mortos como nós acreditamos, baseado no Novo Testamento, como nós entendemos que será, né? Os saduceus é uma linha judaica, então, em linhas gerais, o judaísmo ele se acredita ser dicotomista, tá? Ele acredita que a alma e o espírito é a mesma coisa. Até mesmo porque eles não querem acreditar no fato de você ser tricotomista para não dar vazão em se acreditar na Trindade Santa. Entendeu? Então ele já corta por aí. Ele pega lá que o texto que nós lemos aqui no ato da criação, por exemplo, quando o texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que a gente leva esse lado para a Trindade Santa, dizendo que ali estava Deus consultando o Filho e o Espírito Santo. Eles acreditam que ali é uma consulta feita a todos os corpos celestes, mas nunca ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não? E quando Deus sopra o fôlego de vida, ruach, ele está soprando ali o Espírito, e o homem se torna a alma vivente, que é assim que está escrito no texto. Por quê? O judaísmo acredita que lá no Gênesis, quando o homem ele é criado como alma vivente.
uma centelha de luz. Ele não é criado primeiro como corpo. No judaísmo se acredita que ele tem um formato do corpo humano normal, perna, né? Só que é uma grande luz, é uma alma. Só depois, isso é no judaísmo que acredita, só depois que o homem peca, quando o texto fala que eles se vestiram, é que Deus cria o corpo, que é a veste da alma. Então no judaísmo eles acreditam que quando vier o mundo vindouro, e aí o pensamento deles é totalmente diferente do nosso, né? A gente acredita que vai ter arrebatamento, tribulação, até a gente chegar no corpo glorificado. O mundo vindouro para eles, que eles chamam de mundo vindouro, você vai ser destituído do corpo por causa do pecado. E aí você volta a ser uma alma, uma centelha de luz. Entendeu? Então o judaísmo acredita que você é dicotomista. Por isso que os saduceus ele vai sempre levar para um lado que você entenda o contrário do que a gente entende. Vai levar para o lado da dicotomia. Entendeu? Dicotomia, ensino que afirma que a parte imaterial do homem, alma e espírito, alma mais espírito, é indistinguível, sendo alma e espíritos termos intercambiáveis. Salmo 35, verso 9. Alma e espírito são imortais para eles. O pós-vida é um estado consciente, eles acreditam nisso como um estado consciente. Por isso que eles só acreditam que o corpo não vai o mundo vindouro, vai a alma. O corpo volta ao pó e ali se acaba. E essa é a visão de muitos reformados. Hoje, dentro da igreja evangélica, quem tem uma teologia reformada acredita muito nessa parte aqui da dicotomia, tá? Como o Joel falou aqui no começo, nós adotamos a linha mais pentecostal, que é a da tricotomia. Salmo 35, verso 9. Diz o quê? E a minha alma se alegrará no Senhor, alegra-se na sua salvação. Então, ele pega esse texto aí, como ele só fala, o texto só fala alma, ele acredita que alma e espírito é a mesma coisa. Só que em alguns momentos o texto bíblico fala em alma, em alguns momentos ele dá o nome de espírito. O dicotomista acredita que é a mesma coisa. A divisão do homem é corpo, alma ou espírito. Corpo, alma barra espírito. Apenas. Isso é finito. Depois, quando você morre, que acontecer todas as coisas, acredita-se, essa linha vai acreditar que depois, diferente do monismo, o monismo diz que tem um pós-vida inconsciente, é que nem um animal, morreu, acabou. A dicotomia acredita que tem um pós-vida consciente, mas só da alma barra espírito. O corpo, voltou pó já é. Mas nós acreditamos que na ressurreição dos mortos, próximo ao juízo final, a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, todos os corpos se ressuscitarão e estarão diante do trono branco para a última decisão, que é aqueles que não estiveram em Cristo conhecerão a morte eterna. É um tipo de morte. Nós que estamos servindo a Jesus, e espero que todos nós continuemos assim, firmes e fortes, não alcançaremos a morte eterna, e sim a vida eterna. Amém ou não amém? Amém. E o que a gente acredita que é a tricotomia. O que a tricotomia afirma? Deixa eu perguntar, essa teologia da dicotomia acredita só nos dois, né? Corpo, alma barra espírito. Alguém aqui ainda tem esse pensamento reformado? Veja, é uma teologia reformada, então está dentro de igrejas evangélicas que acreditam dessa forma e levam a teologia dessa forma. É pecado pensar dessa forma? Não é. Veja, mas a gente corre o risco em desviar
da verdadeira interpretação bíblica, certo? Por isso que a gente está estudando. Alguém é dicotomista? Não. Não, né? E a gente é tricotomista. O que é tricotomista? Afirma que há distinção clara entre espírito, alma e corpo. Texto que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Com ênfase na distinção clara entre alma e espírito. Há uma distinção na parte imaterial humana. Alguém abra para mim, Hebreus capítulo 4, verso 12. 4:12 de Hebreus. Então, assim, a tricotomia ela está dizendo que há uma distinção entre alma e espírito. A dicotomia diz que os dois são a mesma coisa, se fundem. Então, a tricotomia diz que há distinção entre corpo, alma e espírito. Portanto, 3 em 1. Alguém tem uma caneta Bic aí para me emprestar rapidinho, só para fazer um exemplo? Vamos lá. 3 em 1. Essa aqui não dá para tirar a tinta não. Alguém tem alguma conta que dá para tirar esse tinteirozinho? Pronto. Deixa aqui. A caneta aqui, olha a caneta. A caneta é tricotômica. Certo ou errado? Isso é o corpo dela. Esse aqui, vamos dizer, que é a alma. E a tinta, o espírito. Joel, faz um favor para mim, levanta aqui. Escreve aqui com essa caneta, só o corpo. Não, escreve aí com essa caneta. Consegue escrever? Só o espiritual é ver. Então, assim, o homem tem como funcionar só o corpo? Não, perde a essência. Se eu não tivesse tinta aqui dentro, quando a sua caneta acaba a tinta, mesmo com ela aqui dentro, você consegue escrever? Não. Então, assim, é que nem a canetinha aqui. Ela é corpo, alma e espírito. É isso que a tricotomia acredita que nós acreditamos. E só funciona os três juntos. E os três juntos precisam ser levados para o céu. Amém? Ah, irmão, eu vou entrar com esse corpo lá no céu? Até certo ponto vai. Depois o seu corpo é glorificado. Amém ou não amém? O próprio Jesus, que tomou a forma humana, o texto bíblico diz que ele está lá, assentado à direita de Deus, com um corpo glorificado. Novo corpo, novo nome, nova Jerusalém, novos céus. É assim que vai ser. Amém? Então, isso tudo aqui, barrigudinho desse jeito, ou fortinho, como o nosso irmão William, tem que entrar na esfera celestial completo. Metade não vai entrar. Amém? Lê para mim aí, Hebreus 4:12, eu já tive a palavra. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada do alvo profundo, que penetra até a divisão da alma e do espírito, junta e medula, e é apta para discernir intenções do coração. Bom, aí a diferença, a gente pode até crer, a gente poderia até crer que alma e espírito são a mesma coisa, mas a palavra de Deus em Hebreus está dizendo que não é. Eu e você não conseguimos chegar na divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus chega. E se ela está dizendo que tem divisão da alma e do espírito, quem sou eu? Quem é você? Quem é qualquer intérprete da Bíblia para dizer que não tem? Hebreus 4:12, acabou de ser lido. A palavra de Deus, ela é tão penetrante que ela vai na divisão da alma e do espírito. Amém ou não amém? Fala, Jana. Hã? Bora, meu, pode falar. A gente quer que você saia desse mundo aí.
diferença. Ó, não pode dar o espaço, Que a né? diferença da alma e espírito está é só semântica. Entendeu? A gente vai falar sobre isso. Porque o argumento do dicotomista, ele usa, porque na verdade a questão ali é só semântica, coisa de gramática. A gente está aqui para aprender. Vamos lá. Alma e espírito são imortais. Lucas 16, verso 22. E isso é o que o dicotomista acredita. O pós-vida é um estado consciente. Também Lucas 16, verso 22. Vamos ler Lucas 16? Do 22 ao 28. Essa é uma visão da maioria dos pentecostais. Já está aberto aí, Wanda? E aconteceu, que morreram foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de quem em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ao Pai, que tu o envias à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Pronto. Viu o exemplo aí? É o exemplo de que o pós-vida, tanto para o dicotomista quanto para o tricotomista, é um estado de consciência. Olha o diálogo que teve aí. É uma pessoa que está no local de tormento e outra que está no local mais tranquilo, né? Chamado paraíso, aguardando o momento da ressurreição dos mortos. Aí o que está lá no tormento diz assim: olha, manda algum profeta, manda Elias, manda Moisés, vá avisar a minha família que o negócio aqui está feio. Eu não quero que eles venham para cá não. Eu perdi meu tempo, não entendi a mensagem, vim para cá. Agora eu não quero que eles venham. É um estado de consciência real de uma pessoa que está no lugar de tormento e da outra também que está no paraíso, já gozando do momento de espera mais tranquilo. Então assim, o espírito e a alma dessa pessoa está no estado de consciência, mas de espera até a ressurreição dos mortos. Então assim, essa é o que a visão dicotomista. Então ela acredita que há uma distinção entre alma, corpo e espírito, que essa alma e espírito são imortais, o corpo é mortal, tá? E que existe um pós-vida no estado de consciência. Então a gente mostrou aí todos os textos bíblicos em que está baseado essa tese. Diante disso, você é dicotomista, monista ou tricotomista? Eu, sem querer influenciar ninguém, prefiro entender que eu sou tricotomista. Alguém aí defende essa tese da tricotomia? Ficou dúvida, irmão, sobre esse posicionamento? Você consegue entender aí, baseado nessa tese, o que você é, corpo, alma e espírito? Amém ou não amém? Esse corpo, alma e espírito, eles são dividíveis, tá? Divisíveis, eles não são indivisíveis. São só o corpo e a alma, só o corpo que se divide da alma e do espírito. Mas alma e espírito, elas são indivisíveis. Para nós não são indivisíveis, mas para a palavra de Deus ela consegue encontrar essa divisão. Tudo bem? A palavra de Deus diz que tem uma divisão entre alma e espírito.
Aí a gente vai lá no texto que a gente leu em Gênesis, quando Deus decide criar o homem. Veja, que quando ele cria todas as coisas, quando Deus vai lá e cria todas as coisas, ele chega e viu que faltava alguma coisa lá. O que é que faltava na criação? O homem. Não, calma. A mulher falta ao homem. Né? O homem que sentiu falta, porque Deus virou para o homem e disse assim, ó, não é bom que ele esteja só. Mas para o mundo, Deus via que faltava alguma coisa. Deus queria um administrador para o mundo. E aí ele cria o homem. O processo de criação no texto lá, ele se dá de duas formas. Primeiro em Gênesis capítulo 1, verso 26, que ele dá um parecer inicial. Depois em Gênesis capítulo 2 é que ele destrincha como foi feita essa criação. Tá? Então assim, lá no Gênesis 1, depois que ele cria tudo, ele viu que as árvores tinham sido criadas, os animais, todos eles criados, tudo direitinho, mas faltava alguma coisa, faltava um administrador disso aí. E aí ele cria o homem e dá ao homem o poder de administrar, dar nome aos animais, trabalhar a terra. Aí você diz assim, irmão Lafayette, o homem foi criado para trabalhar. Você pensou o quê? Ia só ser criado e deixado lá à vontade? A ordem de Deus era para trabalhar a terra antes do pecado. A diferença é que pós-pecado, isso se tornou trabalhoso, penoso, difícil. Antes do pecado, isso era fácil, era como se você abrisse a geladeira, botasse um copo de água geladinha e tomasse. No calor, fácil. Deus deu ordem para que o homem multiplicasse antes do pecado? Positivo, a ordem para multiplicar e encher a terra é antes do pecado. Então assim, Deus projetou o mundo e colocou um administrador lá, junto com a sua companheira, para administrar tudo que tem no mundo. O homem foi criado no Jardim do Éden ou fora dele? Alguém sabe me responder? O Jardim do Éden, uma curiosidade, foi criado. O Jardim do Éden passa a existir pós-criação do homem ou antes da criação do homem? Oi? O Jardim do Éden antes. Mas o homem foi criado no jardim? Se ele foi criado, o Jardim do Éden foi criado antes, o homem foi criado no Jardim do Éden ou fora dele? Fora dele. Gênesis capítulo 2, verso 15. Vê aí para mim se é isso. Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Leu o verso 7 e 8. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou na narina um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Veja aí, ele forma o homem. No verso 8 ele diz que depois que ele formou o homem, ele planta o jardim. No verso 15 ele diz que depois que tudo está formado, ele coloca o homem no jardim. Já viu como é interessante? Deus criou o mundo, tudo era bonito, tudo era perfeito, mas aí ele cria um jardim mais perfeito ainda. E o homem nasce ali no mundo para olhar, o homem já olha admirado, né? Tudo bonito, tudo perfeito. Aí Deus diz assim, agora eu vou te colocar no lugar que é mais perfeito. Pense que aqui é o lugar que você não deve estar. Eu te criei aqui, mas aqui você não pode estar. Você tem que estar aqui, no jardim, que é mais perfeito.
Então o homem é criado antes do jardim do Éden, ele é colocado no jardim do Éden depois, ele tem uma visão do mundo primeiro e depois ele tem uma visão do que Deus pode melhorar para ele. Olha que interessante. E aí Deus dá aquilo ali que é melhor para ele administrar. Tanto é que quando Deus cria todas as coisas, ele vem no final e diz assim: é bom, isso é bom, isso é bom. Mas quando ele cria o homem, ele expressa a seguinte frase: Tov meod, é hebraico. Isso é muito bom. Então tudo é bom, mas para você e para mim, quando ele cria Adão e Eva, ele diz que é muito bom. Então aí ele tira o homem do mundo, que ele já havia criado perfeito, e coloca no jardim do Éden, que é melhor ainda, e dá o homem para administrar. Só que aí o homem, enxerido do jeito que é, peca. E aí ele volta o primeiro estágio de criação, que foi dentro do mundo. E aí passa a sofrer tudo que a gente sofre até os dias de hoje. Todo mundo entendido nessa parte do que você é? Beleza, né? Agora, por que você veio para o mundo? Então, qual o objetivo? Abra para mim aí, Efésios capítulo de número 4, versículo de número 10 a 14. O objetivo atual da igreja. Eu vou ler aqui. Todos abriram? Qual é o seu objetivo? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns, esse é o teu objetivo, relacionado à igreja, tá? Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. O teu objetivo, enquanto aqui na terra, é servir a Deus junto, congregando e agregando dentro de uma igreja. Esse é o objetivo, é por isso que Cristo veio. Ele foi aos céus para exatamente se cumprir isso. Qual é o teu objetivo? É servir a Deus de todas as formas, espírito, alma e corpo, dentro de uma igreja. Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isso significa que você vai vir todo torto. E Ele quer que você se aperfeiçoe. Corpo, alma e espírito, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Qual é o objetivo do homem na terra? Servir a Cristo. Amém? Servindo a Cristo, você se aperfeiçoa. Servindo a Cristo, você recebe um galardão eterno. Servindo a Cristo, você terá vida eterna. Aí voltaremos ao estágio em que Adão foi colocado no jardim, em santidade. Adão foi criado em santidade ou em pecado? Adão foi criado em santidade. Tanto é que o texto, quando ele diz que soprou o Espírito, ele fala que ele é alma vivente. É o estágio mais perfeito. A alma, estado de consciência perfeito. Adão chegou ali no estágio que ele conhecia Deus. Irmãos, ele tanto conhecia Deus, ele tanto tinha entendimento por Deus, tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que Deus o visitava. Olha que coisa maravilhosa, no jardim do Éden.
todas as tardes, todos os fins de tarde. Imagine o homem tendo uma reunião com Deus, corpo, alma e espírito, com o próprio Criador. Esse é o estágio de consciência. É isso que Efésios está dizendo, que nós precisamos nos aperfeiçoar até atingirmos o estado de consciência, na estatura de varões perfeitos, cheios de Cristo, entendendo qual é a função de cada um. Você imagine que quando o homem peca, você vai pegar Gênesis capítulo 3, tem 6 atitudes da graça de Deus. Irmão, existe a graça de Deus no Velho Testamento? Existe. Em Gênesis capítulo 3, existe 6 atos de Deus de graça, que revela a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão de Deus. Dentre esses 6 tem um que é o mais interessante, é quando Deus pergunta assim: onde está Adão? Sabe o que é isso? É Deus procurando o homem para ter contato, mesmo ele estando atrás ou debaixo do pecado. Independente da situação dele, Deus foi lá e procurou o homem para saber como ele estava, o que ele estava sentindo, o que ele queria dali para frente. Isso é graça, isso é misericórdia. E Deus não procurou o espírito, não procurou a alma, ele procurou o homem inteiro: corpo, alma, espírito. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. Alguma dúvida? Nós lemos Efésios, falamos sobre a tricotomia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada item da tricotomia. Vamos lá. O que você é? Corpo, alma, espírito. Está dando para enxergar aí? Tá dando para enxergar aí, Paulinho, com esse óculos? Tá bom. Perfeito. Você é corpo. Corpo do hebraico basar, do grego soma. O que é que o corpo contém? O corpo contém alma e espírito. Um texto que vai desvendar isso. Zacarias capítulo 12, versículo número 1. Abra para mim, por favor. Então o corpo contém alma e espírito. O corpo nos mantém em contato com o mundo. O outro irmão, abra para mim, por favor. Hebreus capítulo 10, verso 5. No corpo nós temos visão, olfato, tato, paladar e audição. Zacarias o quê? Zacarias 12, verso 1. E o outro irmão, Hebreus 10, verso 5. Já achou aí, mais? 12, verso 1 de Zacarias, vai falar que o homem contém o corpo, contém a alma e o espírito. Abra para mim. Pode falar. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor. O que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O espírito dentro dele. Então ele fala aqui dentro do corpo, o espírito. Não aparece a palavra alma aí, não? Não, a minha Outra tradução deve aparecer, mas aí ele fala diretamente do espírito. Do espírito dentro dele. Então é espírito e corpo. Hebreus 10, verso 5. Repete para mim, por favor. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não fizeste, mas corpo me preparaste. Entrando no mundo, sacrifício e oferta não fizeste, mas o corpo me preparaste. O corpo como oferta, o corpo como sacrifício ao Senhor. Ok? É isso que Hebreus está falando. Então assim, você tem um corpo que contém alma, espírito, e esse corpo, ele está em contato com o mundo. Por que ele está em contato com o mundo? É o texto de Gênesis. Do pó da terra.
Até aquele momento não havia chovido na terra. O texto é claro, não havia chuva. Estava tudo pronto. Aí Deus começa a subir o vapor para umedecer. E aí ele começa a gerar o homem do pó, do barro. Oleiro montando barro. Ele faz o homem do pó. Por isso que o texto bíblico diz que quando você morre, o corpo volta ao pó. Porque é de lá que nós viemos, de lá que esse corpo físico veio. Mas o detalhe é que, diferente da dicotomia, não acaba aí. Lá na frente, na ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, no arrebatamento da igreja, porque haverá duas ressurreições, né? E aí a gente tem que entrar na escatologia. Haverá duas ressurreições. No juízo final, haverá uma ressurreição generalizada, né? Todos comparecerão diante do trono para serem julgados. Mas existe uma primeira ressurreição, que são daqueles que morreram em Cristo. O texto bíblico diz que quando Cristo ele está nas nuvens e vai arrebatar a igreja, no arrebatamento, no instante do arrebatamento, a igreja será arrebatada, conduzida aos ares para encontrar com Cristo nos ares, e ao mesmo tempo os que morreram em Cristo durante todo esse período ressuscitarão para encontrar com Ele também. Ok? Aqueles que estão aguardando no paraíso, a sua alma, o seu espírito serão tirados do paraíso, juntados ao corpo para poder ingressar no arrebatamento. Depois disso, aí vem a glorificação do corpo, que aí é um novo corpo que você recebe. Mas esse corpo aqui, depois de morto, a traça comeu, já se desfez, o osso desapareceu, não se preocupa não, é que nem o vale de ossos secos em Ezequiel 37. O que é Ezequiel 37 vê? Um vale de ossos secos, tudo junto. O osso do dedinho mindinho estava a 5 km de distância, o crânio desse mesmo dedo mindinho lá do outro lado, um no leste e outro no sul. O que é que sopra? O que é que aconteceu? Osso com seu osso, o texto diz isso, osso com seu osso. Não teve o dedo mindinho do Márcio encaixando aqui no meu pé, não teve o dedo, a mão do Felipe encaixando na minha mão. Não, o texto diz que é osso do seu osso. Então cada corpo foi remontado com a sua particularidade. É assim que vai acontecer na ressurreição e no arrebatamento da igreja. Então junta. Aí depois ele profetiza e vem o que? As medulas, vem tudo, órgãos, tudo, corpo do seu corpo. Ele é poderoso, ele é soberano, gente. Ele faz isso no estalar de dedos. Entendeu? E aí montou-se o corpo. Depois o que é que ele faz? Sopra o espírito de vida. E aqueles corpos inanimados, parados, estáticos, receberam vida. Olha que maravilha. Vai ser dessa forma. Compreenderam? Essas doações de órgãos, esse dia, vai ser sair de um corpo para o corpo mundial. Então, aí já é uma situação, né? Por isso, talvez seja por essa dúvida aí que os testemunhos de Jeová não permite na sua doutrina a doação de órgãos. Sinceramente, não sei. A Bíblia não deixa claro nada relacionado a isso. Então, assim, interpretar é bem complicado. É a mesma coisa do que eu falei no começo. Quando você coloca fogo no livro, ele desaparece. Não tem como você remontar. A mesma coisa é se você, ao invés de ser enterrado e voltar ao pó, você decidir ser cremado quando morrer. Como é que vai juntar na ressurreição? Porque se você acredita na ressurreição dos mortos, e se você não for arrebatado e você morrer antes da volta de Jesus, então o corpo tem que juntar em algum momento. E se o fogo consome tudo? Aí você vai dizer assim, pô, e aquela pessoa que
sofre um acidente e morre queimada. Por isso que aí não dá para a gente dar uma interpretação correta sobre isso. Porque a Bíblia não dá um conceito. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, mas não diz o fogo dará os seus mortos. Então não posso dar uma interpretação a respeito disso. Aí deixa com ele que ele... Um dia a gente vai saber disso, né? Agora, no texto de Ezequiel, não havia na época nenhum registro de doação de órgãos em Ezequiel, porque senão se tivesse, ele teria alguma coisa na visão, porque Deus é completo, tá? Deus não deixa nada... O que é para você saber está na Bíblia. Se não está na Bíblia e alguém dizer assim, eu descobri algo novo, pode contar que tem uma heresia aí. Porque tudo que está na Bíblia é para nós sabermos. Sim. Mas é uma situação que a gente... Eu não me arrisco a dar nenhuma interpretação sobre, porque se torna um mistério, né? Tem muitas dúvidas que servem. Tem essa questão de quem foi queimado, né? Não existe ossos, vamos botar assim, certo? Mas Deus poderoso criou do pó da terra, aí tem pó, se não tem osso, tem pó. É verdade? Ele faz tudo. Então, eu penso o seguinte. Não, tem aqui. Tinha ossos, né? Eu penso o seguinte. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele tem a capacidade que nós não temos. Nós às vezes não temos nem a capacidade de pensar no inimaginável. Ele consegue pensar ou executar o inimaginável que o homem não consegue. Ele pode muito bem juntar a cinza onde tiver, ele sabe onde é que está cada partícula, né? Mas aí é só uma situação que eu não me atrevo a adentrar no assunto, porque eu não tenho capacidade intelectual para pensar nisso aí, não. Mas é um mistério. A Bíblia não diz que os ossos vão se encontrar? Sim. Cada osso com seu osso? Sim. E por que não os órgãos com seus órgãos? Ele faz acontecer, irmão. Não, o sim. órgão dele no corpo de outro vai Se a gente não acreditar nisso, a gente está limitando Claro, o poder dele. claro. Mas eu me atenho ao fato de que ele vai juntar todos os corpos mortos que ressuscitarão em Cristo, se com um rim ou dois, se com um coração dele mesmo ou de outro, não sei. O fato é que se eu morrer antes do arrebatamento, o Lafayette estará lá. Ele pode fazer isso aí Agora como vai ser? Agora. Três ossos no corpo humano, cadê no ouvido? Miudinho. Bem pequenininho. Que é o bigorna, martelo, né? São três nomes. Bigorna, martelo e estribo. São miudinhos. Imagina, tu falou um no norte e outro no sul. Esses ossinhos não se encontram, não se encontraram. Deus tem poder para fazer isso. Lógico, com certeza. Enfim, mais alguma dúvida, irmão? Então a gente tem um corpo com todas essas situações que veio do pó, para o pó voltaremos. Eu posso adorar a Deus com o meu corpo, eu posso servir a Deus com o meu corpo? Deve. Eu tenho que cuidar do meu corpo? Tem. É obrigatório. Lafayette não está cuidando muito bem. Mas, para termos uma saúde espiritual completa, e chegarmos à estatura de varões perfeitos, é preciso cuidar primeiro do corpo, em sequência da alma e do espírito. E aí você já vai entender o que é a alma e o que é espírito. Nós precisamos cuidar do conjunto todo. Estou dizendo para você ir para a academia, rápido, que nem o nosso amigo William aqui, ficar fortinho, né? Fazer o ombro aqui para o ombro ficar assim. Não precisa, também, né?
Não precisa isso tudo não, viu? Não precisa isso tudo. Mas, o Felipe também, né? Mas é preciso cuidar, porque o corpo foi dado por quem? E ele será devolvido a quem? Então vamos cuidar do corpo aí, né? Depois o que nós temos? Nós temos a alma, chama-se no hebraico nefesh e no grego psique. O que é a alma? A alma é intelecto, Provérbios 23, 7, sentimento, Provérbios 15, 13 e vontade, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, tá? Se puder anotar aí, para depois os irmãos dar uma olhada em casa, e na revista tem essas referências para chegar à consciência total, porque o nosso tempo já está indo embora. Personalidade, aí Levítico 4, verso 2, capítulo 7, verso 20, Josué capítulo 20, verso 3 vai falar sobre isso. Interpersonalidade, 1 Samuel capítulo 18, verso 1. A alma é um ser em si, ou seja, existe o corpo e existe a alma. A alma está aqui, ó, é mente, sentimento, afeto, consciência, personalidade, intelecto. Tudo isso é alma. Tudo que você faz, tudo que você registra na mente e o teu corpo obedece, uma sincronia, tua mente aqui está pensando, pensou em algo ruim, você sentiu, se emocionou, você chora, isso é a sua alma, a reação é no seu corpo, você chora, você sente amor, você sente prazer, isso tudo está dentro da sua alma. Perceba que é um conjunto. Quando a sua alma está alegre em Cristo, quando a sua alma, o seu estado de consciência está voltado para Cristo, que você chega aqui, por exemplo, no culto, que você está com a alma alegre, o seu corpo, ele vai refletir o que a sua alma está ali, ó, trabalhando. Se você está alegre, você vai ter um culto e apresentar um culto alegre. Você vai levantar sua mão, você vai levantar dizendo glória a Deus e aleluia, eu estou feliz. Mas se você estiver triste, passando por uma provação, a primeira coisa que você faz na igreja é baixar a tua cabeça e chorar: Senhor, me ajuda, me socorre. Isso é sentimento, isso é sua alma em conexão com o seu corpo. Aí geralmente, se você não tiver o costume de chegar na igreja e ajoelhar e orar, se você está passando na prova, a primeira coisa que você faz é: meu Deus, me socorre. E o teu corpo está refletindo aquele sentimento que a tua alma tem. É conexão. Isso é alma, corpo. E Deus te deu isso tudo perfeitamente. E isso tudo precisa estar voltado para Deus. Se eu não me engano, é Provérbios 15, 13 ou 23, 7 que fala que um coração alegre formoseia o rosto. Coração não é coração não, tá? Não é aquele coração que você tem aqui bater, fazer tum, 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 tum. Não é esse não, tá? Se fosse esse, aí como é que a gente ia interpretar aquele texto que Deus fala? Se eu não me engano, é um profeta que fala que Deus ia tirar, remover o coração de pedra e colocar um coração de carne. Não é nesse sentido, tá? Senão, a pessoa que não crê em Deus tem o que aqui dentro, fazendo tum-tum? Uma pedra? Né? Não é nesse sentido literal, é no sentido figurado. Ele está falando da sua alma, que a alma que não crê, a alma que não acredita, a alma que não lê, a alma que não busca a Deus, ela tem o quê? Um coração de pedra. No sentido, essa alma está petrificada, sem sentir o amor de Deus, sem buscar o amor de Deus, não crê em mais nada, não acredita. Está na esfera da alma. Em outras palavras, um coração endurecido. Um coração endurecido. Lembrando que o coração não é o tum-tum. É tum-tum-tum.
espírito endurecido. Alguma pergunta sobre isso, essa questão? Você estava mais agitado quando o Joel estava aí. Bateu sono, né? Nós somos também espírito. Então a gente já entendeu que nós somos corpo, nós somos alma. E agora vamos entender a questão do espírito. Hebraico, ruas, grego, pneuma. Aí, Roberto, não é o Espírito Santo, tá? Se fosse o Espírito Santo, a gente colocaria aqui com a letra maiúscula por respeito ao Espírito Santo por ser uma autoridade divina, tá? Então esse Espírito aqui não é o Espírito Santo. A palavra de Deus, se eu não me engano, esqueci agora qual é o versículo, mas ele diz que Deus é o Pai dos Espíritos, menos o Espírito Santo. Ele fala Espíritos com letra minúscula, ou seja, todos os Espíritos que estão na terra. Ele é o nosso Pai, porque nós também somos Espírito. Esse Espírito aqui foi dado, é a energia vital. Gênesis 2,7, 7,22, Ezequiel 37,10. Lê para mim aí, Ezequiel 37,10. É quando Deus termina de formar o corpo humano e ele está inanimado, ele está sem vida. Aí Deus diz assim, falta alguma coisa. O que é que falta? Vida. O que é que ele faz? Coloca no fôlego de vida. Quando ele manda profetizar, ele fala para o profeta profetizar o Espírito. Se eu não me engano, é isso que a gente vai ler. É o Espírito do homem. Exatamente. Profetiza ao Espírito. Não está em letra maiúscula. Certo? Quem lê para mim aí? Ezequiel 37,10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Eu profetizei, o Espírito entrou neles. O Espírito, força, vital, vida. Não é o Espírito de Deus, tá, Roberto? Não é o Espírito Santo. Senão a gente não teria vida até Atos 2. Antes de Atos 2 o homem teve vida. Então ele começa a ter vida em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando Deus constrói o corpo humano e ele sopra. Soprou ruas, sopro de vida. E aquele homem quando a mãe vai ter um bebê e o Felipe vai estar lá assistindo o parto. Se não desmaiar, né? Se não desmaiar, quando ele tira o bebê, Felipe, e ele coloca lá na caminha, às vezes ele tem que dar um tapinha o bebê chorar. Pode ficar tranquilo. Eu fiquei nervoso na Morena, porque a Morena não chorou, e a Morena veio toda torta. Não chorou. Com a Morena foi o Davi. Não, a Morena veio toda torta. O Davi não chorou, o Davi precisou ir para a UTI. O Davi não chorava de jeito nenhum. E ele roxinho. E o médico pegou um negocinho, um fiozinho assim, ó, grandão. Um quê? Sonda. E ele colocou, aquele negócio ali entrou pelo nariz e tomou isso. E eu falei, o menino é pequeno, gente, não cabe tanto assim não. E aí quando ele puxa, aí o Davi chora. Graças a Deus. Aí o coração do pai aliviou. Então, você pensa que assim, talvez, não na mesma proporção, mas talvez a mesma sensação que Deus teve como Pai, criou, formou, e faltava alguma coisa, aquela agonia, está faltando algo? Felipe está com os filhos no braço, está faltando algo, aí meu médico, é Deus, aí, olha esse filho, aí todo mundo ao redor fica aliviado. Todo mundo chora, todo mundo se alegra, deu tudo certo, graças a Deus. E aí Deus também se alegrando na hora que ele
Vem, homem, respira, respira. Que coisa maravilhosa, gente. Você sabe o que é isso? É Deus pegou a centelha dele. Deus. Ó, ele pega o corpo, ele molda o corpo. Aí quando ele vê que aquele corpo, só o corpo, não vai adiantar de nada, aí ele faz assim, ó. Ele tira dele. E sopra na narina do Adão. Diz assim: tome da minha vida. Tome. Esse sopro é o que nos liga espiritualmente a Deus. Perceba que tudo está ligado. Ó, se você não cuidar do corpo, se você não cuidar da sua alma, dos seus sentimentos, o corpo não vai bem, desanda, dá ruim, e automaticamente o teu espírito vai morrendo, vai sofrendo, porque você não consegue agitar a sua vida, não consegue andar a sua vida. Então é preciso que na tua alma, aqui no teu sentimento, no teu intelecto, na tua vontade, na tua personalidade, tudo esteja bem. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz, quando Paulo diz aos Filipenses: alegre-se no Senhor, uma vez vos digo mais. Aí o salmista vai dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa. É diferente, essa alegria é totalmente diferente da alegria que a gente está acostumado no mundo. Olha que delícia, porque essa alegria levanta a alma, faz a alma buscar ao Senhor, e se essa alma busca ao Senhor, seu corpo é refletido nisso, você vai andar de acordo, vai se santificar, vai querer estar mais perto de Deus, vai querer orar mais, vai querer ler mais. Você lê com o quê? Visão. Você ora com o quê? Com os joelhos, com a boca. É olfato, é visão, é paladar. Olha como tudo se conecta. E aí o teu espírito, que é o fôlego que Deus colocou em você, vai se animando, vai chegando mais perto de Deus. E aí daqui a pouco você está aquele crente diferente, sorrisão. O mundo está desabando do teu lado, mas tu está ali, oh, glória a Deus, aleluia. Estou feliz com meu Deus. Acabou. Aí quando o irmão está falando sobre o recém-nascido, aí o Salmo de número 8, ele fala que Deus colocou a sua glória sobre as crianças e sobre o choro do recém-nascido. Então esse choro, quando a criança ataca de berro, ele está glorificando ao Senhor. O Salmo 8, versículo 1 diz assim: Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu puseste a tua glória nos céus, da boca das crianças e do recém-nascido. Estabeleceste uma fortaleza contra os teus adversários, para pôr um fim ao inimigo e a busca em vingança. Ele pôs a glória dele sobre o choro, sobre a boca das crianças e sobre o choro do recém-nascido. O respirar da criança quando nasce, o choro da criança quando nasce já é glorificando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmão, o que a lição veio nos trazer hoje aqui é que você tem uma natureza tricotômica, que você é corpo, alma e espírito, e esses três aqui precisam estar envolvidos em um só propósito, em um só objetivo. Você precisa viver de propósito, você precisa ter objetivos, tenha consciência disso. Você tem que buscar ao Senhor e tudo junto, corpo, alma, espírito, tudo vai dar certo, vai chegar no lugar certo, vai atingir o alvo certo. Amém? Então assim, não tem essa divisão: eu vou alimentar mais o meu espírito e esquecer do meu corpo. Não, você precisa cuidar de tudo, porque tudo precisa ser ofertado ao Senhor como sacrifício vivo, porque Ele quer e Ele tem interesse na sua alma, Ele tem interesse no seu espírito, Ele tem interesse no seu corpo. Então não faça
faça mais essa divisão. Vamos trabalhar tudo em conjunto. Amém ou não amém? Tá bom. Deixa eu ver aqui para onde é que a gente vai, porque a hora... Deixa eu ver aí se a gente vai dar. Aqui é aquilo que eu falei sobre coração, tá? Quando a Bíblia fala de coração, geralmente ele vai usar metáfora, tá bom? Ele não vai usar literalmente a situação do coração, verdade? Ele não está falando desse coração aqui, esse aqui é o sentido literal. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando metaforicamente. Quando a Bíblia fala em coração no hebraico, ele usa o termo leve. Quando é no grego, é cardia, que é metafórico, sentido mais comum na Bíblia. Ele está falando sobre intelecto, sentimento, vontade. Ele está falando do homem interior, 2 Coríntios 4, 1 e 6. Ele está falando sobre a alma, Mateus 22, 37. Depois você vê isso na revista e aí você dá uma compreensão melhor. Tudo bem? Não, nem precisa, mano, nem precisa, porque a gente já foi. A gente tem duas promessas a respeito do coração, tá? Ezequiel 36, verso 26. No Antigo Testamento ele fala que nós teremos um coração novo, tá? Restaurado. E no Novo Testamento ele diz que a lei está impressa no coração. Hebreus 8, 10. A lei, com a graça, impressa no coração do homem. Tá bom? Existem coisas que a gente precisa. Existe por aí muita gente dizendo atualmente que Deus só quer o coração. Peguem um aí e vá passando um para cada um. Que Deus só quer o coração. Mas hoje a gente está dizendo aqui que Deus quer corpo, alma e espírito. O jogo é completo. Inicia uma partida de futebol com 11 de um lado e 10 do outro. Não vai ter futebol. Se o time não tiver completo para iniciar, não tem futebol. Durante a partida, talvez alguém perca um dos jogadores. Aí o jogo continua, normal, regra do jogo. Mas iniciar a partida, o time com 11 e o outro com 10, não inicia, tá bom? A mesma coisa é a vida espiritual. Iniciar a vida espiritual só pensando na alma, sem levar o corpo completo, corpo, alma e espírito, esse jogo não se inicia. Vai dar errado. Tá bom? Vocês estão pegando umas frasezinhas ali? Os irmãos que pegarem, a gente ia colar aqui, mas o tempo já foi embora. Só tem aí 10 minutos mais ou menos. Pode abrir, abre para mim, e aí a gente vai ler e você vai dizer assim, essa frase aqui quer dizer que Deus só quer o coração, e você vai dizer se concorda ou não, ou se é corpo, alma e espírito. Vamos testar aqui, veja. Não basta ter fé, devo viver de forma que agrade a Deus. Não basta ter fé, devo viver de forma que agrade a Deus. É uma frase que se encaixa ali no Deus só quer o coração, ou Deus quer corpo, alma e espírito? Deus quer corpo, alma e espírito. Os irmãos concordam? Não basta só ter fé, devo viver de forma para agradar a Deus, corpo, alma e espírito. Ok? Chegou? Chegou aí? Acabou? Não importa como eu vivo, Deus conhece o meu coração. Se encaixa onde ali? Deus só quer o coração, ou corpo, alma e espírito? Lê de novo a frase. Não importa como eu vivo, Deus conhece o meu coração. Essa frase ali se encaixa no Deus só quer o coração. A pessoa, imagina você chegar aqui para o irmão e falar assim, irmão, Deus não quer saber de como eu vivo não posso adulterar, fazer o que? Ele só quer meu coração. Já devo dizer que Deus não é cardiologista, ele é clínico geral, especialista em todas as áreas, mas só cardiologista ele não é, tá bom? Ele é clínico geral. Então essa aí é geralmente o que a maioria hoje, uma boa parte aí por aí está dizendo, não, Deus só quer meu coração, não importa do jeito que eu vivo, né? O que importa é a fé dentro de mim, não o que as outras pessoas pensam de mim. E aí? Você é moldada de acordo com o que as pessoas pensam de você? Ou
o que importa mesmo é o que você tem dentro de você. Então é corpo, alma e espírito. Eu não vou me importar. Eu estou aqui adorando e servindo a Deus. O que o camarada lá atrás pensa de mim, isso não me importa. Agora, se eu me importasse, aí o pensamento é que Deus só quer meu coração. Então, vou estar bem com todo mundo. O que mais? Não preciso frequentar a igreja para provar a minha fé. Deus vê o meu coração. E aí? Deus só quer o coração? Hã? É aquela ideia que o povo tem assim, ó. Eu posso hoje, sou Cristo em casa, né? Cristo em casa. Depois da pandemia tá um monte de Cristo em casa. A igreja Cristo em casa está grande, está cheia de membros atualmente, tá? Foi feita uma pesquisa aí que hoje já bate mais de 35% dos crentes que se declaram crentes de diversas igrejas estão nessa metodologia, Cristo em casa, né? Online de um lado, offline do outro, né? Mas na verdade não é isso. Cristo inaugurou a igreja e a igreja foi criada para que a gente pudesse congregar, fazer parte desse corpo. O mais importante é o amor que eu tenho por Deus. O pastor observa que é uma frase bonita, mas com ressalva. Não, esquece aí, isso aí foi demais. O mais importante é o amor que eu tenho por Deus. O mais importante é só o amor que você tem por Deus. É só você chegar assim, porque assim, o camarada lá fora, que não é ateu, ele vai dizer, eu amo a Deus, e Deus me ama, está tudo certo. Isso é o mais importante? Não, né? Então tem que ter uma conduta de vida. Então isso é corpo, alma e espírito, não é só amar a Deus. Apesar de que, se você for ler 1 João, é capítulo 1, João vai falar o seguinte, que eu posso ter o amor de Deus em mim. Eu já falei isso aqui. Posso ter o amor de Deus em mim. Posso dizer que tenho o amor de Deus em mim. Mas se eu não amar o meu irmão, eu sou mentiroso e não tenho parte com Deus. Adorar a Deus em diligência, espírito, alma e corpo. Já respondo. O que mais? Deus só quer que eu seja uma pessoa boa, o resto não importa. Olha, se fosse assim só, né? Facinho. É só a obra. Preciso alinhar meu pensamento e ações e intenções com a vontade de Deus. Aí é corpo, alma e espírito. Precisa alinhar tudo. Tudo precisa estar alinhado. Minhas ações não definem minha fé. Deus sabe que acredito nele. Então, daí. É assim, Márcio. Só basta saber que Deus acredita em você, ou melhor, que você acredita em Deus, e as ações. A aparência não importa o que vale. É o que está no coração. A aparência não importa? Tu acha que a aparência importa ou não importa? Claro que importa. A aparência vai importar. Você imagina eu aqui no púlpito pregando, de bermuda, camiseta. Imagina que eu fosse um rapaz fitness, né? Se eu tivesse assim como o Luiz está. Então a aparência importa, né? Corpo, alma e espírito, é o que Deus quer, é isso aí. Não preciso seguir todos nem regras. Deus vê a minha intenção. Eu só quero intenção? É errado. A Geli falou que está errado, Deus me criou como um todo, então devo honrá-lo em todos os aspectos da minha vida. Pronto, eu já vou te dar uma ideia. A gente é pai, depois a gente vira pai, cria barriga. Não é só depois que é casado, não, depois que é pai. Então, ó, vamos começar a malhar ele. Deus quer que o Senhor com tudo e sou. Deus não quer só o coração, né? Minha vida inteira pertence a Deus, não apenas no coração. Pronto, a vida inteira. Mais alguém? Meu corpo é templo do Espírito Santo, então devo cuidar dele. Isso é forte, hein? O meu é direto. Santidade é uma decisão que envolve corpo, alma e espírito. Mano. Opa, aqui.
Minha relação com Deus é pessoal. Não preciso provar nada para ninguém. E vai, e aí? Tem mais? Quer tu também? Consagra meu coração a Deus, porque Ele quer pureza em todas as áreas da minha vida. Consagre o coração a Deus, porque Ele quer pureza em todas as áreas da vida. Tem mais, gente? Deus quer que eu adore espiritualmente. Deus quer que você adore em espírito e algo. Uma coisa que eu esqueci de falar na questão do espírito, você lembra do encontro de Deus com a mulher samaritana? Quando a mulher samaritana vai conversar com Jesus, Jesus diz para ela que ele precisa que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Então é o teu espírito que liga a Deus, é a centelha que liga a Deus e reflete alma e corpo. William, pega aqui para mim. Esse aqui. Para a gente encerrar, estou no horário ainda. Para a gente encerrar, então ficou todo mundo entendido aí de que corpo, alma e espírito precisa estar voltados para Deus. Os irmãos olhando aqui identificam o que seria isso? Alguém falou aí? Tabernáculo. Tabernáculo. Você sabia que o tabernáculo é uma representatividade do corpo humano? Olha como é que Deus interliga todas as coisas. O tabernáculo, aqui é o pátio. Aqui é o pátio. Aqui, lugar santo, até essa linha tracejada. E aqui, Santo dos Santos. Pátio, corpo. Lugar santo, alma. Santo dos Santos, Espírito. O que é que você tem no pátio? Você tem o altar do holocausto e a bacia. O altar do holocausto é quando você apresenta aqui a primeira, todo o povo apresenta a primeira oferta. O sacerdote traz a primeira oferta de todo o povo para remissão de pecados, etc. É queimado aqui, altar do holocausto. Todo o sacrifício é ali. E aí depois disso, o sacerdote vai na bacia e se lava. Lava o rosto, lava a mão, purifica. Aqui representa o corpo por quê? Porque é no corpo que você apresenta o primeiro sacrifício a Deus. É o teu corpo. É aquele momento que você está cansado, indisposto, sem força. Aí você diz assim, mesmo assim eu vou. Mesmo assim meus pés vão pisar lá. Mesmo assim eu vou evangelizar. Mesmo assim eu estendo a minha mão para ajudar alguém. Isso é o teu corpo, você apresentando ele em sacrifício. Tá? Depois que você apresenta o sacrifício, o teu corpo vai para a bacia, onde tem a água, e essa água vai purificar o seu corpo. Por isso que lá no pátio só tem o altar de holocausto e a água, que simboliza também o batismo nas águas. Quando você batiza só a alma ou só o espírito? Não, você batiza primeiro o corpo, e aí tudo vem em sequência. A mudança de vida, a transformação vem em sequência, certo? Mas aí, por isso que o pátio representa o corpo. Aí você entra aqui no santo lugar, que é a alma. Aí é que está interessante, porque lá no tabernáculo, você dentro do santo lugar, você encontra 3 utensílios, que é o candelabro, a mesa dos pães e o altar de incenso. O candelabro é a luz do lugar santo. E toda alma precisa de quê? Iluminação. E essa iluminação vem de quem? Jesus, que é a luz do mundo. Pegou? Então a tua alma representa o lugar santo porque ela precisa
de iluminação. Depois que ela precisa de iluminação, ela precisa de alimento, pão espiritual. Por isso que tem a mesa dos pães. Quem é o pão da vida? Jesus. Depois vem o altar de incenso. O altar de incenso é quando você acende os incensos, e aquele incenso, lembra que tem um texto na Bíblia que diz assim que o incenso chega às narinas de Deus, o cheiro suave. Esse aqui não é a mesma coisa do altar do holocausto. O altar do holocausto você vai lá apresentar o holocausto, os sacrifícios para perdão de pecado. Esse aqui é tipo um agradecimento, tipo uma adoração que você faz. Tipo, aquele momento em que você já passou pelo altar do holocausto, já reconheceu seus pecados, já se purificou, mas você está ali de joelho agradecendo, louvando, a tua alma está nesse estado de consciência, dizendo glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor. Aquilo ali está chegando às narinas de Deus com um cheiro suave. Isso é um altar de incenso. Aí, no lugar santo, quem é que está no lugar santo? Esperando tudo isso aqui acontecer? O teu Espírito. Porque o teu Espírito é a centelha de Deus. O teu Espírito é uma parte de Deus que soprou quando Ele criou Adão e Eva. Ruach, sopro de vida. Então esse Espírito aqui é que está constantemente no Santo dos Santos da adoração. Porque o lugar santo é onde estava a arca. E a arca representa o quê? Presença, fogo divino, contato íntimo com Deus. Então quem é que tem um contato íntimo com Deus? É o teu Espírito. Então assim, corpo trabalha aqui o perdão dos pecados, a purificação. Enquanto isso, a sua alma recebe a iluminação que é Jesus, luz do mundo, se alimenta do pão da vida que é Jesus, e isso vai subindo a Deus como incenso, como cheiro suave. Enquanto isso, o teu espírito que está em contato direto com Deus vai recebendo aquilo, vai se animando, vai se acendendo na presença de Deus, vai estando mais perto de Deus, vai sentindo mais Deus. Aleluia. É por isso que nós temos que entregar a Ele corpo, alma, espírito. Amém? Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Presbítero Jorge. Deus abençoe a todos os irmãos.